Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre números complexos. É um tema que não vai caber, obviamente, num vídeo só, então eu vou dividir ele em alguns subtópicos, tá? Nesse vídeo inicial não vai ter muita conta, aliás, não vai ter conta nenhuma, vai ser apenas uma noção intuitiva, né, do conceito. Então vamos lá. O número complexo, né, ele possui uma parte real, que eu chamo de A, e outra parte imaginária. Então, a parte imaginária, né, é essa o grande lance aqui, né, que deixa a galera um pouco bugada, é que a parte imaginária eu vou colocar a letra I, né? Então, esse I aqui seria o meu número, né, número imaginário. Ele não existe de fato, né? Ele só existe na sua cabeça. Então, a forma algébrica dele é A mais BI. Então, como eu falei, esse A seria a parte real, ou seja, a parte que existe de fato, e o B seria a parte imaginária, já que é ela que tem a letra I, né? Está acompanhando a letra I. Mas vamos entender por que isso existe, né? Por que isso existe? O conceito de números complexos, né, surgiu, né, ali perto do século, entre os séculos 18, né, e 19. Mas isso, no caso, o aspecto geométrico, que eu vou me atentar aqui, tá? Porque o conceito de número complexo surgiu um pouco mais além, né, lá no século XV, né, 15, 16, na época do Renascimento. Mas isso eu não vou falar nesse momento aqui. Então, para entender um pouco melhor esse aspecto geométrico, eu vou ter que falar um pouco do conceito de vetor, tá? Então, o que significa um vetor? Um vetor, ele é um número que possui direção, sentido e módulo. Módulo, quando eu falo módulo, é tamanho, tá? Então, vamos só colocar aqui um exemplo. Então, vamos pegar aqui um vetor V. Então, o vetor V é um número qualquer, certo? Que está nesse sentido aqui. Então, se eu pegar esse vetor e multiplicar por 3, né? O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou pegando o vetor original, V, que eu não sei que número é, e se eu multiplicar por 3, então eu estou triplicando, né, o vetor original de tamanho. Ou seja, se eu tinha um vetor, sei lá, vou pegar aqui o vetor sempre é coordenadas, tá? Então, vou pegar aqui 2, né, e 3. X é 2, Y é 3. Se eu pegar 3V, então eu vou ter 6 e 9. Tripliquei ele de tamanho, certo? Bom, isso é bem interessante porque a gente pode inclusive entender um pouco o conceito da regra de sinal. Qual é a regra de sinal, professor? A famosa regra de sinal, né? Mais com menos é menos, mais com mais é mais. Porque com o vetor, ele auxilia no entendimento do aspecto geométrico da coisa, né? Você está vendo o que está acontecendo quando você faz algum tipo de cálculo. Então vamos lá, vou pegar aqui o vetor V. Então vamos supor aqui que eu vou pegar esse vetor V e vou multiplicar por menos 2. O que acontece com esse vetor se eu multiplicar por menos 2, então? Se eu multiplicar ele por menos 2, eu vou ter esse resultado aqui geometricamente. O que é que ele está me dizendo? Que eu tinha o vetor V, esse é o vetor V, certo? A ponta aqui me diz a direção, tá? A ponta da caneta me diz a direção. Então, o vetor V é esse. Quando eu multiplicar por menos 2, o que é que acontece com o vetor original? Ele vai mudar o sentido, certo? A direção fica, tá? Ele muda o sentido, e aí, no caso, como eu multipliquei por 2, ele vai dobrar de tamanho. Então, tendo em mente isso, então, por exemplo, eu peguei o vetor, de novo, né? Peguei o vetor V, né? Peguei aqui o vetor V, esse é o vetor V. Multipliquei ele por menos 2. Então, eu vou ter o vetor V dobrado, certo? Aí vamos supor então, só que aí eu mudei o sentido, né? Aí agora, se eu multiplicar ele por menos 3, esse vetor aqui, o que é que vai acontecer? Nesse caso, como é multiplicar por menos, né? Ele vai
mudar o sentido, né? Ou seja, ele vai ter esse sentido aqui, e eu multipliquei por 3, ou seja, ele vai triplicar o tamanho que tinha antes. Ele tinha o tamanho 2, né? Tamanho 2. Então, se eu multipliquei ele por 3, ele vai ter que tamanho agora? Ele vai ter o tamanho 6. Então, eu vou ter agora 6V. Percebe a sutileza do conceito aqui? E isso, pessoal, foi no século XIX. Pode parecer longe para a gente, mas no ramo da ciência, né, isso aqui foi ontem. Ou seja, ontem, né, foi que, de fato, o mundo começou a entender um pouco o conceito de regra de sinal. E isso só pôde acontecer graças ao estudo dos números complexos, o estudo geométrico dos números complexos. Então, isso aqui é importante porque é o seguinte. Então, a gente aprende que esse menos 1, né, o que significa, então, esse menos? Né? Significa que eu vou manter a direção, eu vou inverter o sentido e eu vou manter o módulo. Manter o módulo é, como eu falei no começo, né? Módulo quer dizer tamanho. Certo? Então, traduzindo. Então, vamos explicar para menos 1. Então, de novo, estou com o vetor V. Esse é o vetor V aqui, ó. Se eu multiplicar por menos 1, eu vou mudar o sentido. Então, vai vir para cá. Certo? O tamanho é o mesmo, porque foi só 1. Beleza? E a direção se mantém. Certo? Por quê? Porque aqui, pessoal, eu estou imaginando que a gente está trabalhando no conceito dos números reais, certo? Os números reais tenta imaginar os números reais como sendo um universo onde só tem uma dimensão, certo? Ou seja, você só pode se locomover nesse sentido aqui, beleza? Ou para lá, ou para a esquerda, ou para a direita. Então não tem outro sentido, não tem em cima, não tem embaixo, não tem outros lados. Só tem esquerda e direita, certo? Uma reta, né? Uma reta. Mas vamos supor então que eu tivesse mais espaço, né? Então agora a pergunta vai ficar um pouco mais complicada. Qual seria então a transformação geométrica que, se você fizer 2 vezes e ao final você chegar no menos 1? Então essa foi a pergunta que aconteceu lá no século XIX para tentar entender essa ideia do i, desse número imaginário, né? Porque é o seguinte, esse i, na verdade, né, é como se eu estivesse multiplicando, como a gente já sabe que é menos 1, né? Se eu multiplicar esse i e multiplicar um vetor, eu tenho um vetor v, e multiplicar por i, então significa então que eu estou fazendo um giro de 90 graus, certo? Então, beleza. Então, o i, né, esse número imaginário aqui, que eu disse lá no começo, já deixa de ser um negócio imaginário e fica um negócio um pouco mais fácil de você, fica mais tátil de você tentar compreender. Então vamos lá. Esse número imaginário, né, que foi colocado dessa forma, depois eu vou falar sobre isso na parte presencial, mas esse número i aqui, então ele vai fazer com que o meu vetor ele se movimente em 90 graus. Então, beleza. Eu quero fazer uma transformação onde eu faço isso 2 vezes, né? E vou obter o vetor negativo. Vou chegar no menos, né? Então, óbvio, eu pegar aqui, eu tenho um vetor v. Está aqui o vetor v, certo? Essa direção é ele. Vetor v. Multiplico ele por i. Então, ele vem para cá, 90 graus. Multiplicar novamente por i, eu vou ter o menos aqui. Ou seja, para obter o menos, né? Agora que eu tenho esse espaço agora eu posso me locomover não só de forma reta, mas também eu posso me locomover por cima ou por baixo.
Então, como eu estou no plano cartesiano agora, certo? No plano que não é bem o plano cartesiano. Eu vou falar sobre isso também depois. Mas, enfim, agora eu tenho mais espaço para me locomover. Então, esse produto, né? Então, se eu tenho um vetor v, multipliquei por i e depois multipliquei por i de novo, eu vou então ter a minha relação, né, do número imaginário aqui. Então, i vezes i, eu vou ter o i ao quadrado, que é igual a menos 1. Logo, esse i é a raiz quadrada de menos 1. Esse i é o termo que eu vou utilizar para definir o conceito de número imaginário. Beleza? Então, aqui a gente está só entendendo o aspecto geométrico da coisa. De onde vem esse i? Esse i é um número que me possibilita me movimentar 90 graus no plano, certo? Então, se eu fazer isso duas vezes, eu vou então encontrar o mesmo vetor, só que com um sentido diferente, sentido negativo. E aí eu vou ter então a minha relação, né, do número complexo, certo? É o seguinte, pessoal, era apenas isso que eu queria passar nesse vídeo aqui, tá? Um vídeo curto. No vídeo seguinte é o que a gente realmente vai adentrar um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais nesse conceito, onde a gente vai fazer os cálculos, né? Como é que a gente soma número complexo, como é que subtrai, como é que multiplica, como é que divide. Tudo isso dentro da forma algébrica ainda. Então é isso, pessoal. Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.